Olá, bom dia, pessoal. Olha, vou ser bem breve, viu? Vai ser bem rápido mesmo essa aula, só comentando alguns aspectos a mais sobre os solos aqui do Agreste Central, tá bom? Então, esses dois primeiros slides são iguais da aula passada, e esse primeiro é falando sobre o planossolo, tá certo? Que é um dos solos mais frequentes aqui no Agreste Meridional, Agreste Central, tá bom? Então, os planossolos ocorrem tipicamente em áreas de cotas baixas, planas e suavemente onduladas. São geralmente pouco profundos, com horizontes superficiais de cores claras e textura arenosa ou média, leve. Eles têm horizonte B, horizontes característicos do planossolo, o B plânico, tá? Esse horizonte B plânico, ele confere a característica desses solos serem pouco permeáveis, certo? E por esses solos serem pouco permeáveis, vocês hão de convir que nessa nossa região, quando chove muito, em pouco tempo, os solos ficam alagados. Por que eles ficam alagados? Justamente porque eles têm essa drenagem perfeita e tem essa camada que deixa, desse B plânico, que deixa um solo pouco permeável à água, tá certo? Eles são geralmente de alta CTC, que é CTC, capacidade de troca catiônica, e o que quer dizer que eles são solos que têm uma reserva mineral muito boa, certo? De minerais primários, que podem disponibilizar nutrientes aí para as plantas, tá bom? Então, os neossolos litólicos, eles compreendem solos rasos também, onde geralmente a soma dos horizontes sobre a rocha não ultrapassa 50 centímetros, estando associados geralmente a relevos mais declivosos. Então, eles podem ser ísticos quando eles têm aí nesses primeiros 20 centímetros, certo? Eles têm muita matéria orgânica em decomposição, tá certo? Então, vocês veem aqui, aqui tem bastante informação nos slides para vocês usarem como pesquisa mesmo, tá? Para ler, estudar sobre esses solos. Mas, ó, essa foto aqui mostra bem esse neossolo litólico. Então, perceba que é um solo muito raso e esses primeiros 20 centímetros, veja que é escuro. Por quê? Ele tem bastante matéria orgânica em processo de decomposição, tá certo? Então, esse é o úmico, tá certo? Esse não é o ístico, não, é o úmico. O ístico, ele tem matéria orgânica em processo de decomposição. Já o úmico, que é esse dessa foto que eu estou mostrando a vocês, ele já tem humus. O que é o humus? É a matéria orgânica que já foi decomposta, tá certo? Os neossolos litóricos carbonáticos são eles que têm um caráter carbonático, nos horizontes A ou C, certo? Sem horizonte A xenozênico. A gente vai explicar isso mais tarde. Então, neossolos litóricos xenozênicos. Esses neossolos litóricos xenozênicos, eles possuem o ácido xenozênico sem características carbonáticas, tá certo? Os neossolos distroúmicos são aqueles úmbricos, tá? São aqueles que têm, certo? Uma concentração, uma saturação por base menor que 50%, mas tem o horizonte A proeminente. Já os solos litólicos distróficos têm essa concentração de bases baixa, né? É menor do que 50%, porém não tem o horizonte A proeminente. Já os horizontes, os solos litólicos eutroúmbricos, eles têm uma concentração de bases alta, igual ou maior que 50%, e horizonte A proeminente. Já o solo neossolo litólico eutróficos, eles têm uma alta concentração de bases, certo? Uma alta percentagem de bases, igual ou maior que 50%, mas não tem aquele horizonte, certo? O horizonte A
proeminente. Então, ele é chamado de eutrófico. Ele é riquíssimo em bases, tá certo? Em concentração de bases. O neossolo litólico, regolíticos, melhor dizendo, ele é um solo que, com consequência de horizontes, A, que é aquele horizonte mineral, C, que é aquela rocha que já está sendo transformada, os pedacinhos de rocha, e o horizonte R, que é a própria rocha, tá certo? A textura geralmente é variável, de arenosa a média, e apresenta definições nos teores de minerais primários alteráveis, superiores a 4%, nas frações areia e cascalho nos primeiros 150 centímetros. Aí, essa observação aqui é bem importante sobre os neossolos regolíticos. Essa característica confere aos solos uma reserva mineral potencial, especialmente de potássio, para as plantas, tá certo? Esses solos também é muito comum em regiões declivosas, tá certo? Que tem um relevo íngreme, bem declivoso. E por conta das suas características, tá certo? Características da própria rocha e desse relevo declivoso, que não permite com que bastante água fique acumulada no solo, então ele é bastante resistente ao intemperismo e características inerentes, como eu estava falando, ao próprio material de origem, além do clima dessas regiões que tem esse solo, que são geralmente climas secos. O que isoladamente ou em conjunto impede ou limita a evolução desses solos, tá certo? São solos, aqui a foto desses solos, são solos rasos, são solos jovens, pouco desenvolvidos, que tem aí essa aparência, são solos brancos, solos que são pobres, né, em matéria orgânica, tá certo? O neossolo quartzarento é um neossolo que ele, sem contato lítico ou lítico, eu errei aqui, desculpa, gente, ou lítico fragmentado, né? Dentro de 50 centímetros a partir da superfície, tá certo? Então, eles têm esse contato lítico. A partir da superfície, consequência de horizontes A e C, tá? O horizonte A, que é aquele horizonte mineral, e o horizonte C, que são pedaços da própria rocha de origem. Porém, apresentando textura areia ou areia franca, com todos os horizontes até, no mínimo, a profundidade de 150 centímetros a partir da superfície do solo, ou até o contato lítico, o contato com a rocha, né? Ou lítico fragmentado, que é o horizonte C, tá? São essencialmente quartzosos, tendo nas frações areia grossa e areia fina 95% ou mais de quartzo. Isso aí são minerais, tá? Quartzo, calcedônia e opala. E praticamente a ausência de minerais primários alteráveis, menos resistentes ao intemperismo. Ou seja, é um solo que possui minerais, certo? Como quartzo, a calcedônia e a opala, que são minerais muito resistentes ao intemperismo, tá? Nesses solos, praticamente é muito difícil encontrar, né, minerais primários alteráveis. São solos que eles têm esses minerais que são mais resistentes mesmo ao intemperismo. Bem, o ambiente na ocorrência do neossolo quartzarento são esses ambientes que tem essa vegetação que vocês estão vendo nessa foto abaixo, certo? Na zona Mata Sul e litoral, os neossolos quartzarentos são solos minerais derivados de sedimentos arenoquartzosos do grupo Barreiras no período terciário. Isso aqui são mais específicas essas informações, mas guardem o básico, tá certo? Que são excessivamente drenados, com menos de 4% de minerais primários facilmente intemperizáveis, que é a mesma coisa que alterável, né? E pouco desenvolvimento devido à baixa atuação dos processos pedogenéticos e pela resistência do material de origem ao intemperismo. Então, um local onde a gente tem esses neossolos
quartzarentos, eu acho que são ali, alguns lugares ali próximo ao agreste, eu acho que tem um pouco desses solos neoquartzarentos, tá certo? Bem, aqui ainda fala sobre os quartzarentos, que estes solos apresentam condições favoráveis, grande profundidade efetiva e topografia aplanada, de boas condições climáticas regionais. Tem como principais limitações a baixa fertilidade natural, a textura extremamente arenosa e a muito baixa capacidade de retenção de água e nutrientes. E no caso dos hidromórficos, que são aqueles solos que possuem água, certo? Mais ricos em água, né? Por isso que são solos hidromórficos, como a gente já explicou. A presença de lençóis freáticos nesses solos é próximo às superfícies. Gente, esses solos, é mais comum as culturas de mandioca, coqueiro, mangueira e cajueiro, que realmente são as culturas que a gente tem ali no agreste. Vocês estão vendo, então, que os solos ali do agreste são solos neoquartzarentos, tá certo? São esses tipos de solo aqui. Não em todas as áreas, mas a maioria das áreas são solos neoquartzarentos. Neossolos neoquartzarentos. Bem, eu gostaria de agradecer. As referências é aquele mesmo material da última aula, tá? E eu queria agradecer a vocês e desejar um bom final de semana e vejo vocês logo mais na live, tá bom? Vamos tentar tirar alguma dúvida sobre a atividade que eu passei para vocês, ok? Um beijão em cada um de vocês. Tchau!